Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Retenmax. Meu nome é Arthur Maximiliano e venho explicá-los como é importante para vocês, pequenos e médios empresários, a estarem contextualizados sobre cultura, sobre turismo, sobre as diversidades que nós temos aqui, empresarialmente falando, e também do governo, como que a gente pode se contextualizar e o que benefícios nós podemos ter, adquirirmos, precisamos estar bem contextualizados. Né? E já sugiro aí vocês seguirem já a gente, é importante, né, esse momento, né, compartilhar com seus amigos, né, esse conteúdo, seguir a gente no Instagram, mexer aí no YouTube, inscrever e principalmente no Spotify, que é uma rede aí muito importante para a gente, vocês darem essas 5 estrelas para que possamos crescer e compartilhar aí muitos momentos em conjunto. E hoje aqui meu convidado é o Bruno Wendling, né, eu quero que você se apresente aqui para a galera e possa trocar esse conhecimento de uma forma bacana e realmente como que o pequeno e médio empresário, empreendedor, né, Bruno, ele pode se beneficiar dos conhecimentos. Bom, obrigado, Arthur, pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês. Adorei muito aqui a empresa, o espaço todo. Bom, eu sou o Bruno Wendling, eu sou um turismólogo, nascido em Belo Horizonte, mas criado no Mato Grosso do Sul. Meus pais vieram para cá 45 anos atrás. Eu comecei minha carreira no turismo na parte privada, né? Trabalhei em companhias aéreas, fui proprietário de uma operadora de ecoturismo lá em Belo Horizonte. E há 21 anos eu tomei gosto, eu caí por acaso na gestão pública, né? Na Fundação de Turismo, há 21 anos atrás, eu comecei a minha trajetória na gestão aqui no estado. Depois disso eu passei por outros locais, morei em Brasília 7 anos, morei na Bahia 4 anos, já fui secretário de Turismo Municipal em um dos principais destinos da Bahia, trabalhei no Ministério do Turismo. E há 8 anos, vai completar agora dia 17 de março, eu estou como diretor-presidente do órgão oficial de turismo do Mato Grosso do Sul, que nesse caso é uma fundação. Autoridade. Eu não tenho muita relação com a autoridade, tá bom você falando, eu fujo um pouco a linha do que é uma autoridade, do que é um gestor público em qualquer área, porque é um pouco do meu estilo, né? Uhum. E há 8 anos, então, à frente da fundação, muito feliz, a gente vem desenvolvendo um trabalho bem interessante. O turismo, né, você falando que seu público, né, pequena e média empresa, é formado por pequenas empresas, na sua grande maioria, se não me engano, 95% das empresas do turismo são pequenas e microempresas, algumas médias. Então é o nosso métier, é o nosso cliente também. Legal. Então muito legal ter poder levar um pouquinho dessa informação de uma atividade que parece que para quem não trabalha é só uma atividade de lazer, e ela é uma atividade totalmente econômica, e que atinge, na verdade, muito mais empresas e muito mais segmentos do que as pessoas pensam. Então é legal a gente poder explorar um pouquinho de até onde que o turismo vai e como ele é capaz de provocar transformações profundas num território e promover aquilo que a gente sempre gosta de buscar, do desenvolvimento de uma cidade. Então por isso que assim, eu sou um apaixonado com turismo e poder trabalhar com isso, com gestão de destinos, né? Porque eu falo, não sou um gestor público. Gestor de destinos. Eu sou um gestor de destinos. Legal. Porque o nosso foco é atrair um fluxo cada vez mais qualificado, posicionar cada vez mais os destinos do Mato Grosso do Sul, atrair esse público e, claro, promover a geração de emprego, de renda, fortalecer a nossa marca, isto é Mato Grosso do Sul. Por isso que eu falo, eu sou um gestor de destinos, ocupando um cargo público hoje, que é o cargo de liderança do turismo do Mato Grosso do Sul. O pequeno e médio empresário, não apenas do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, Bruno, mas assim, do Brasil inteiro, que ele precisa estar contextualizado do que está acontecendo aqui na nossa região, né? Dá para enxergar a oportunidade? Com certeza. Dá para ele abraçar isso? Como que funciona e como vocês promovem isso? Como as pessoas ficam sabendo? Boa pergunta. Boa pergunta. É uma boa pergunta? Porque a atividade é uma atividade muito complexa, né? E a gente consegue impactar, até já entrando no impacto da atividade. Sempre se falou no meio do turismo, né, nos estudos, que o turismo impactava 53 segmentos da economia, que já é bastante. Você pensar como é que o turista se comporta antes dele ir para o lugar, durante a pesquisa e quando ele vai. Só para a gente pensar um pouco como é que você consome. Depois foi atualizado. A gente tem uma professora doutora da USP, que é a Mariana Aldrigue, que fez um estudo que a gente impacta 500 segmentos da atividade turística. Ou seja, a gente pode impactar qualquer segmento econômico. É só você pensar, você realmente como um cliente, como um turista, antes de você viajar, o que você faz, o que você pesquisa, o que você compra antes de viajar. Então você já começa a movimentar comércio na sua própria cidade. E às vezes o cara que tem uma loja de tênis, de roupa, dentro de Campo Grande, fala assim, eu não tenho nada a ver com turista.
porque eu não tenho turista aqui, não. Você tem tudo a ver, porque até quem viaja para fora se prepara, né? Se é uma viagem de inverno, eu vou comprar roupa, viagem de verão, né? Minha mulher vai querer comprar novos biquínis, meus guris. Então, assim, a movimentação começa na preparação da viagem. Imagina quando você está num destino, você pode consumir tudo que o destino tem lá, dentro e fora. Então, assim, eu já estou respondendo. Qualquer empresa fora do Mato Grosso do Sul, se pensar que ela está num destino também, que as pessoas vão consumir, que o sul Mato Grossense pode viajar, ela já está. E nas oportunidades que um estado como esse, que vem crescendo numa média superior à média Brasil, né? Que tem um PIB hoje previsto para esse ano de 4,5%, bem acima do PIB da média brasileira, que está entre os principais estados hoje em termos de competitividade do país, que é o estado que mais investe de recurso público. A gente tem lá o 100% do orçamento. A grande maioria gasta com folha, que a gente chama de custeio, pagamento de dívidas, de questões públicas, previdência, e sobra muito pouco para investir em ações de desenvolvimento, que a gente chama, né? Investimentos, infraestrutura. Nós somos o estado que mais investe per capita do Brasil. 15% da receita gerada. Isso é importante. Muitas das vezes a gente não sabe. Não sabe disso, está bem distante ainda disso. E esses dados, Bruno, por exemplo, assim, como que faz para termos acesso a eles e podermos transformar eles em oportunidades? Ótimo. Porque hoje as pessoas falam do novo petróleo, né? Serem os dados e isso a gente poder trabalhar. Mas beleza, o pequeno e médio com esse dado, como que ele transforma numa informação e isso transformar num conhecimento de negócio? Muito bom. Esse é um desafio, não é só do comércio, é um desafio de todos que trabalham com dados e informação, e a gente é muito mergulhado nisso. Vou pegar um gancho, vou falar um pouco da fundação nessa questão também. Hoje os dados são bem públicos, né? Esses indicadores, alguns que eu trago aqui, são indicadores, todos eles na verdade são indicadores públicos, federais ou estaduais. Então é consultar as fontes de dados que tem diversas, né? De federações de indústria, no caso a nossa aqui, a FIEMES, de Sebrae, da Semadesc, né? Que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Se você entrar no portal dela, você vai ter esses indicadores de crescimento, de produção, de geração de emprego, de investimentos captados, né? Foram, se eu não me engano, só nessa gestão atual, mais de 60 bilhões de reais de investimentos privados captados, celulose, indústrias de transformação vindo para o Estado. Isso vai trazer uma série de oportunidades também. São tantas informações e a gente não está sabendo disso. Não está. É muito nosso, né? A gente tem esse desafio no turismo também, né? De acessar um conjunto de dados de fluxo, taxa de ocupação, gasto médio. Esses dados estão aí. Só que eles estão meio que soltos. No nosso caso, não, tá? Porque a gente reúne eles, a gente tem um portal Big Data, chama Alumia. Que legal. Alumia.tour, de turismo.br. Alumia significa alumiar, é uma expressão, inclusive, pantaneira, de alumia aí, que é dar à luz. Que legal. Então, hoje eu acho que é a principal plataforma Big Data de um órgão público no Brasil. Então, a gente consegue reunir isso e transformar o dado em informação. Que legal. E dessa informação facilitar para que o empresário, que também tem a sua responsabilidade, Arthur, porque ele não busca isso também. Há uma questão de uma ação também empresarial em buscar isso também, e há também a desorganização dos dados, as duas frentes. Mas Sim. Você sabe que quanto mais você é um especialista também na área, quanto mais você usa, melhor fica, facilita, você consegue buscar melhor inclusive os dados, porque isso começa a ficar bom em usar dados, em transformar dados em informação, e claro que o próximo passo é gerar o conhecimento, que é o que a gente busca dentro do turismo, dentro da Fundação de Turismo. Olha só que legal, Bruno. Você comentou sobre vários assuntos que são pertinentes, inclusive aqui para o nosso podcast, o Guardiões da Retenção, e inclusive assim, no âmbito geral da Retenmax, que é educar o pequeno e médio. Essa é a nossa grande missão, né? Elevar e moldar pessoas, então envolve a educação. E muitas das vezes a gente não está... se preocupa com alguns outros detalhes, e o pequeno e médio ele não consegue estar de forma estratégica, analisando os próprios dados, as informações da empresa, e também os próprios dados e informações da região, do local. E se a gente trazer até em outros conceitos, né, Bruno? Por exemplo, assim, existe o P de marketing, de praça, de local. Pô, ele não está estudando essas questões. E às vezes, até do nosso estado, saber que Maracaju é uma oportunidade, né? Porto Murtinho, como que está agora... pegando fogo, né? Ribas, Sim. né? Cidrolândia. Vai começar a construir a fábrica Cidrolândia, lá, 6 mil trabalhadores para lá. Cidrolândia. Então, por exemplo, assim, como que vocês, hoje no estado, e também até como gestor,
eu acredito que é importante essa pergunta, como gestor, tem feito para a equipe comprar essa briga para a gente poder educar a galera? Boa, isso é uma boa. É um desafio grande. Eu vou falar dentro da área do turismo porque isso é um desafio gigantesco. Eu montei o Observatório de Turismo do Estado quando eu entrei na fundação em 2017. Nós não tínhamos um observatório. Tínhamos lá um setor, nem era um setor, uma ou duas pessoas que faziam algumas pesquisas que não tinham nem continuidade. Ou seja, não se gerava série histórica, ou seja, não tinha nenhuma informação. Uma pesquisa hoje, uma daqui 5 anos, e não fazer é quase igual, pela velocidade que as coisas andam. Então eu me preocupei primeiro com estruturar esse espaço, com pessoas, né, com software, com equipamento, e a gente tem 7 anos passados. Eu tenho uma equipe hoje muito forte, com 5 pessoas. Ela é gerida pela minha gerente lá, que ela é doutora na área de desenvolvimento, vem da área da academia. Ela é uma servidora efetiva da fundação, que é a Daniela. Isso é bem importante, de ter uma pessoa lá. Ou seja, o legado vai ficar lá. E ao longo dos anos, o desafio primeiro foi como é que a gente conseguia trabalhar a organização desse conjunto de dados. Esse foi o primeiro passo. Nós tínhamos uma parte da fundação a ser feita, que era organizar esses dados, trazer dados. E a gente tem hoje realmente o tal do Big Data, realmente é big e espalhado. E como é que você consegue reunir isso? A gente foi estudando, eles foram estudando, eu dando todo o suporte, contratando softwares necessários para isso. Até que a gente chegou a um ponto, a gente pode agora construir uma plataforma que consiga reunir isso. Então a gente contratou, a gente fez uma parceria com a FEComércio, construímos, né, em parceria com a consultoria que foi contratada, a partir do que a gente desenhou junto, né, a gente desenhou junto isso, a partir das necessidades da fundação. Eu sempre digo para minha equipe, não é levantar o dado, é qual que é a sua demanda, aí você vai buscar. É diferente o game, porque você tem um conjunto, se você não tiver um objetivo para aquilo, eu falo assim, ou seja, você não cria uma pesquisa do nada, você atende uma demanda da área de mercado, da área de desenvolvimento, da nossa demanda do gabinete. Eu preciso traçar uma estratégia nova de posicionamento do mercado no segmento de ecoturismo. Aí eu começo a correr atrás de qualquer informação para aquilo, porque eu tenho uma demanda a partir daí. A gente estrutura esse Big Data, que é o Alumia, nós lançamos no meio do ano passado, e ele não vai parar nunca, sempre transformação. Então a gente compra dados, a gente constrói, a gente faz pesquisa, e hoje ele tem servido. Agora o desafio é educar os empresários. A gente já fez algumas capacitações, reuniões, sensibilização. A gente vai para outra rodada agora estruturada com trade. Inclusive tentando vincular isso à tomada de decisão da fundação. Porque eu sempre falo, se não tiver uso para o gestor, para começar pelo gestor, como é que o empresário vai olhar aquilo como útil? Então eu uso muito e olho o tempo todo aquilo. Hoje é uma ferramenta minha de ficar... Até eu não estava tão educado, porque assim, como eu tenho uma experiência interessante e estou muito atento aos dados e números de mercado, ao que está acontecendo, eu mesmo não era um heavy user da minha ferramenta. Agora eu sou. Então o cara senta comigo lá, a companhia aérea, deixa eu abrir, mas peraí, o load factor, que é a taxa de ocupação da tua companhia, comigo está muito bem. Por que você está tentando tirar o voo, ameaçando que o incentivo não está sendo bom? Olha a taxa de ocupação hoje do destino, o que cresceu no ano seguinte, o governador me manda mensagem, o secretário de governo, Bruno, por que caiu bonito ano passado 7%? Eu já sei qual que é. Caraca. Métricas, 4 feriados a menos, caiu nos balneários, né? Deve ter aumentado o número de Airbnbs, mas o ticket médio aumentou o fluxo de visitações nos atrativos, aumentou a oferta hoteleira, eu tenho mais leitos. Então, assim, se eu não tiver isso cada vez melhor, porque nós somos hoje, o nível de gestão da fundação hoje é um nível alto, nós somos, inclusive, referência nacional. Extremamente elevado, Bruno. Sim, então eu tenho que cada vez mais... Então, esse conjunto de dados e informações, para a gente resumir isso, para mim é fundamental. Aí eu olho para o empresário, que inclusive já me ligou empresários na temporada passada, Bruno, é só o meu negócio que não está bem? Eu fui lá pesquisar e falei, nesse caso é só o negócio. Olha como é que está a taxa de ocupação no Pantanal. Ela falou, eu já tinha essa percepção, que eu já tinha conversado com outras fazendas pantaneiras. Então, olha que legal uma ferramenta. Você de repente fala assim, cara, é um problema do Estado, ou o país está em... Não, peraí, deixa eu olhar o recorte lá, aqui da UANA, Miranda, taxa de ocupação, peraí. O problema não está com a minha empresa. Então, até para você traçar a sua estratégia, você ter acesso a um cenário do teu destino, e o turismo é o teu destino, ele é mais destino do que as empresas do ramo de tecnologia, do que você pode estar isolado ali, trabalhando. A conjuntura sempre é impactante, sim, mas no turismo é muito impactante. Porque se o teu destino não estiver bem posicionado, você não tem uma ilha. Salvo as ilhas no turismo, os grandes resorts, as grandes marcas, que são quase que independentes pelo trabalho que vem fazendo, mas que tem muito recurso, que não é o seu público, que não é a maioria do meu público, eles dependem do destino. Então, se eu não estou alinhado com a estratégia e não estou sabendo o que está acontecendo,
Como é que eu vou traçar uma estratégia, Arthur? Aham. Então, assim, esse que é o nosso desafio. Não tem como. Mas tem alguns anos ainda de criar a cultura do uso de informação. Você sabe do que eu tô falando, porque vocês trabalham com isso. Sim. O desafio do turismo é maior, porque é muito empírico ainda, sabe? É familiar, é empírico. É muita percepção. Muito. É muita percepção. E eu vejo também, assim, Bruno, que acaba acontecendo. Para você ver como que vocês, o Estado, né, o MS em si, né, um dos diretores, né, tem usado, né, os dados a favor para tomada de decisão. Sim. Né, e além dos dados, né, porque sei lá, se eu tenho um restaurante pequeno, eu consigo trabalhar com os dados. Consegue. Né, e ainda mais alinhado com essas informações do turismo, né, Sim. estando ciente, Sim. transformando em informação. Sim. E você já até pergunta assim, porque a nossa conversa está caminhando para um caminho que particularmente eu gosto bastante, né? De tecnologia, Sim. né? Como você, como gestor, tem usado, além dos dados, inteligência artificial para auxiliar a operação? Boa. Olha, eu sou um apaixonado por tecnologia, por inovação. Sou aqueles caras que sempre gostou de filme futuristas, de futuros distópicos, realidades totalmente controversas. Mas eu sou da geração X, né? Eu nasci em 78. Né? Então eu fiz a transição do offline para o online. E não sou um profundo conhecedor das ferramentas de mexer, mas eu desafio o meu pessoal o tempo todo. Nós temos um Hoje time... você tem uma equipe. Tenho, e a própria agência que atende nós, desde 2017, eu sempre desafiei, falei, agora, o que está rolando agora no mundo? A realidade aumentada, isso há 7 anos atrás, que já não é mais, né? Eu quero isso. Agora já não está muito, agora eu quero realidade virtual, agora eu quero inteligência artificial, agora eu quero... Então eu desafio, a gente sempre tem, estando na vanguarda também em termos de gestão, tanto na promoção, utilizando a tecnologia para melhorar a nossa promoção, tanto os nossos espaços, estandes em feiras, eles vêm cada vez mais surpreendendo, usando as tecnologias para aprofundar a experiência de quem está no evento. Até agora, eu acho que a gente está chegando num ponto bem legal, que o ano passado já era um desejo e já estava no nosso planejamento durante a pandemia, porque a pandemia foi uma virada também em termos de inovação dentro da fundação, e eu mudei um pouco lá o que a gente estava trabalhando, e a tecnologia entrou muito forte nessa época, e a gente fez um movimento de voltar a trabalhar, né, de retomar do turismo, e uma das estratégias era apoiar as startups para desenvolver soluções tecnológicas. Que legal, cara. E aí demorou 3 anos para isso acontecer, mas aconteceu. O ano passado eu conheci o Odilon, do SES Startup. Odilon, cadê você, ó? Pronto, não, Odilon, chapa, sócio. Eu chamei já ele, ó. Odilon, você tem que vir Depois pra a gente cá, vai cheguei tirar primeiro uma que você. foto. Boa. Odilon, pra mandar pro Odilon, já convidei, ele tá fugindo, mas ele vem. Boa. E o Odilon, assim, a gente, quando se conheceu, eu já estava muito em contato, né? O Márcio da Fundex também é nosso parceiro. Márcio, fantástico. E eu falei, Márcio, nós precisamos trabalhar juntos, vamos. Mas quando ele me conecta com o Odilon falou, Bruno, eu tenho o produto que você precisa. E a gente faz o Challenge Startup SESI, com parceria financeira da Fundect. E a gente vai lá e pela primeira vez no Brasil, um órgão estadual apoia 4 startups. Já num nível, já acho que 2 ou 3, um nível já mais avançado. Cada uma delas vai receber, porque a gente fez todo um edital, selecionamos 10. Elas foram para Bonito. E de Bonito, 4 soluções foram escolhidas. Cada um vai receber um aporte de R$400 mil para potencializar isso, para desenvolver soluções na área sustentabilidade, experiência do turista, inteligência artificial. Uma delas, inclusive, ela é um app de inteligência artificial que chama Chamatia. Se eu não me engano, acho que é aqui do estado. Chamatia, eu achei super legal. E eles estão trabalhando agora para potencializar o Chamatia para ser o nosso app do estado para isso. E a gente tem outros também, a Compensei, que é uma startup de compensação de crédito de carbono, que já trabalhava conosco, né? Hoje a fundação está numa pegada de crédito de descarbonização do setor. Somos o primeiro órgão público a ser signatário do Acordo de Glasgow. Para quem não sabe o que eu estou falando, o Acordo de Glasgow é um acordo mundial para redução da pegada de carbono. A fundação é o primeiro órgão público do turismo brasileiro a ser signatário do Acordo de Glasgow. E o governo estadual também é o primeiro estado a assinar. A gente vai se tornar o primeiro estado carbono neutro do Brasil até 2030, é uma meta do governo. Então a gente vai ter soluções para isso. E olha que legal, nós vamos aportar. E 2 startups são de fora. Então, voltando àquela tua pergunta anterior, como é que as empresas de fora daqui... Tá aí. 2 empresas são de fora e elas estão vindo para o estado, porque uma das condições é que elas abrissem a empresa aqui no estado. Outra pergunta também, né, Bruno? Olha só, aproveitando a oportunidade, né?
existem fornecedores de São Paulo, do Mato Grosso, Paraná, que podem se aproveitar dessas estratégias para ter uma certa abertura do mercado. Claro que a gente vai valorizar aqui a região, e esse é o correto. Contudo, existem oportunidades, né? Então, como que o pequeno e médio ele consegue... E esse é o desafio, né, Bruno? Cada vez mais eu vejo que, por exemplo, o órgão de vocês exercitando inovação na pura da essência. E como comunica isso? Muito bom. E como comunica isso, né? Então, eu como campograndense, eu como sul-mato-grossense, brasileiro, e até as outras regiões, como que pega essas inovações que vocês têm feito e posso utilizar em vários caminhos, né, para poder crescer? Muito legal. Esse é o caminho. A gente tem utilizado muito os nossos canais para divulgar isso. Esse próprio challenge do SESI foi amplamente divulgado. Não é à toa que apareceram empresas de várias partes do Brasil que foram selecionadas, vão abrir as empresas no Mato Grosso do Sul. E até finalizando aquela parte, as soluções vão ficar sob o direito do Estado. Olha que legal o Estado. É uma ação que fomenta a startup, um apoio o privado, dando a oportunidade de ele receber um aporte interessante para potencializar a sua ferramenta. Ao mesmo tempo que essa solução volta para o Estado, para que a gente possa disponibilizar para o privado que mora no nosso Estado, os nossos empresários do turismo. E claro que a startup depois pode comercializar essa solução para fora do Estado. Então a gente atua nas frentes todas. Potencializa a startup, gera a capacidade econômica dela, volta essa solução. Eu volto essa solução para os meus empresários, que são também pagadores de impostos. Então, de novo, é o investimento público retornando para quem paga imposto. Que é o pequeno, que é o médio, né, que é o microempresário. Isso é super legal. E também em eventos também, a gente divulga muito isso. Né? O próprio Know-how Experience que se conhece. Sim, a gente fantástico, já utilizou, Felipe, a gente utiliza, abraço. Né? Um abraço, Felipe. A gente utiliza fantástico. muito o palco do Know-how. Foi muito legal o último agora, eu poder falar para uma plateia lá de mais de 1.000 pessoas fora do turismo, sobre o que o turismo tem feito, e eles ficam depois loucos, depois vêm me procurar, cara, eu não sabia disso, então a gente usa eventos como esse também, para aquele tiro de canhão, para avisar, olha aqui, ó, o turismo é um fomentador da inovação e tecnologia. A gente bebe total disso, porque a nossa atividade é uma atividade que ela muda o tempo todo, ela bebe da fonte da inovação da tecnologia como meio para facilitar a experiência do turista, facilitar a oferta. Então a gente utiliza os canais on, offline, eventos como esse, para dizer, olha, o Mato Grosso do Sul hoje é um celeiro e é um terreno fértil para novas empresas nessa área da criatividade, da economia da experiência, né? Da economia criativa, da promoção. A gente trabalha com várias empresas de fora do estado, porque a gente pode ter essa capacidade de utilizar produção, ações de promoção, empresas que realizam ações para nós de apoio à comercialização, de roadshows. Então, assim, a gente usa muito o fornecedor de fora do estado também. Eu vejo que tanto essa sua pegada, Bruno, ela é bem atual, né? Tem livros que, por exemplo, eu estudo bastante. Não sei se você conhece o José Salib Neto, o Sandro Magaldi. Só ouvi falar assim, mas não sou leitor. Eu vou te passar um livro para você ler. Assim você quiser. É um déficit na minha vida. Minha mãe é escritora, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Tereza Ucar. Um beijo pra minha mãe. Olha só. E sabe aquela coisa que santo de casa não faz milagre? Esse ano eu botei uma meta de pelo menos ler um livro por mês. Já comecei bem, então pode me passar. E aí, o que é legal, tem um livro que se chama O Novo Código de Cultura, que falam que as empresas antigamente, elas eram caixas fechadas, né? Black boxes, né? Que a galera falava. E aí, o que acaba acontecendo? Hoje, as empresas e entidades, órgãos e gestão, ela tem que ser transparente. Como que faz para poder, na sua visão, toda essa sua gestão, esse conhecimento, poder chegar, eu, dono de restaurante, eu, dono de um pequeno comércio, para poder moldar essa estrutura que você está conversando agora de dados para minha pequena? Muito boa. Esse era um déficit de administração pública do Estado, que é, na verdade, um déficit de governos no geral, né? Que era a falta, não da transparência das coisas corretas, mas da comunicação daquilo que o governo faz e dos canais também para a população. Isso tem sendo sanado no Estado. A gente trabalha hoje com compliance, que nas empresas isso é algo muito comum, e que entrou no governo já da gestão passada, do ex-governador Reinaldo. Então a gente já está meio que já acostumado já a trabalhar já com dar acesso à informação. Primeiro para os nossos clientes direto, quem são eles? Trade, né, que são os empresários, bares, restaurantes, hotéis, atrativos, guias, mas para a população.
Eu tenho um diretor hoje, que é uma diretora adjunto, que tem trabalhado cada vez mais em parceria com outros órgãos de controle, né? A CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, para calibrar justamente isso. Espaços fáceis de serem acessados, que são os nossos sites, nossas plataformas, nossas redes sociais, para que o cidadão, vamos dizer assim, o cidadão comum, fora desse métier do turismo, possa, olha que legal que a Fundação faz isso, eu não sabia que vocês apoiavam isso. E vender o peixe da Fundação. Claro, né? Que era algo que eu nem falava assim. Essa é a venda da Fundação. Total, né? é porque o meu estilo de gestão, na verdade, que a venda da Fundação é a venda dos destinos. Então, voltando ao que eu falei, eu sou um gestor de destinos, mas que top como eu sou um gestor público também, e eu devo... Tem que lançar um livro sobre isso. Tem que lançar um livro sobre isso, Pode Bruno. ser interessante. Eu preciso comunicar isso para a população também, porque o pagador de impostos, que gera o orçamento do Estado, que gera o meu orçamento, né, que paga os nossos salários, então a gente está equilibrando agora também para a população. Esse dia até alguém veio falar que uma pousada falou assim, eu não sei nada do que a Fundação faz aqui, acho que a Fundação não faz nada aqui bonito. Eu achei interessante, eu achei engraçado isso, falei, gostei, acho que tem que corrigir. Claro que tem da pessoa também de não buscar a sua informação, porque você falou, o empresário também tem a sua via, né? Porque se eu sou um empresário, estou entrando num negócio, cabe primeiro ao empresário falar onde estão o que eu preciso, né? Onde estão as informações que eu preciso, quem são os meus parceiros, né? Quem são os meus clientes, quase que o básico, mas não é assim, você sabe disso. Você trabalha com educação financeira. Tem que contextualizar, né? Sim, mas o Estado, em vez de eu falar o que você precisa fazer, fala, você tem razão, vamos calibrar aqui, melhorar. E eu acho que a gente está caminhando uma informação bem fluida e bem fácil, para quem sabe daqui a pouco, o Mato Grossense fala, eu sei o que o turismo tem feito, e eu não sou da área. É um caminho que a gente está buscando, né? Outra coisa, eu vejo que nem a gente conversou antes, né? Gestão de destinos, então tem a ver com vender a comunicação, né? Vender o peixe da Fundação, isso é muito importante. E como que vocês hoje, até, Bruno, têm feito para colher os feedbacks também desses pequenos e médios, e até do público geral, para transformar, porque isso é um dado. Vocês falaram de vários outros dados importantes para a tomada de decisão, mas também o feedback, ou mesmo assim... de 0 a 10, quanto que você daria aqui para a Fundação em tal quesito, ou ao Estado em tal âmbito? Vocês têm feito essas pesquisas? Não necessariamente com a reputação da Fundação, mas trabalhando cada vez mais os dados e informações que vão mensurar o nosso esforço, porque é muito difícil nas ações do turismo offline, que a gente chama, ou seja, quando eu vou a uma feira, eu vou a um evento, eu faço uma rodada de apresentação, mensurar o resultado daquela ação. Primeiro que numa feira é difícil você falar assim, valorar a tua participação. As feiras fazem isso, mas é muito, para mim, mais a título de falar, olha, minha feira gerou oportunidade de negócio. Mas é o que eles conseguem chegar, porque eles vão te perguntar lá, legal, gostei, o que você acha qual que é a tua expectativa dessa feira? É um dado muito distante do que eu preciso. O que a gente tem feito agora? Trabalhando mais no online, fazendo ações cooperadas com operadoras no online e no offline, porque eu consigo mensurar o quê? É venda. Esse é o resultado que depois eu preciso comunicar, né, à população de que nós investimos X e isso retornou Y. A imprensa já me cobra muito isso, então a imprensa já é um canal muito legal, a gente divulga bastante. Aquele evento que veio para cá, qual que é a expectativa? Aí já é mais próximo. Se eu tenho 1000 pessoas vindo para cá. Por exemplo, a gente captou a Feira Internacional de Destinos Inteligentes. Tem tudo a ver com o business de vocês. Vai acontecer em Bonito, 19 a 22 de março. É uma feira que trata de uma metodologia que chama DTI. Como que é? 19 a 22 de março. Vou separar aqui da agenda. Pode separar. Estão abertas as inscrições. É pago, mas eu acho que vale a pena. Acho que não vale a pena investir. A FID é uma feira que é organizada pelo Instituto Cidades del Futuro, que é uma instituição argentina, que tem a metodologia que chama DTI, Destino Turístico Inteligente. O que é isso? Nasceu na Espanha, há uns 15 anos atrás, desenvolvendo uma metodologia que tem vários eixos para desenvolver um destino turístico mais inteligente. Então, você tem o eixo da sustentabilidade, da governança, do mercado e, claro, o eixo da tecnologia. Né? Melhor conectividade, mais inteligência artificial, mais dado, mais informação, mais monitoramento, mas mais conservação, melhor promoção. Reuniu-se, criou essa metodologia, ela foi aplicada no Brasil, alguns anos atrás, pelo Ministério do Turismo, Sebrae e Instituto Cidades del Futuro. E eles realizam, desde o ano passado, essa feira. E nós captamos a feira
para Bonito, melhor destino de ecoturismo do Brasil, que agora também é a capital do ecoturismo brasileiro, em termos de referência, metodologia, segurança, enfim. Então vai acontecer agora, vão se reunir 1.000 pessoas da América Latina, vários países, gestores. Então a gente vai falar sobre isso também, né? De como acessar isso. Isso é um pouco de comunicação também para o público interno, né? O que é isso está acontecendo. Seria tipo cliente interno, né? Muito. E não só para o cliente do turismo, porque ali saem soluções que vão impactar outros tipos de empresa que trabalham com telecomunicação, com inteligência artificial, com logística, com gestão de insumos, com gestão de estoque da hotelaria, dos bares e restaurantes, dos escritórios de advocacia, que atendem isso. Então, assim, a nossa cadeia ela não tem limite, ela não tem fim. Então, assim, é um mais uma aposta que a gente tem incessante. feito. O volume, como eu te falei antes da gente entrar aqui, o volume de ações que eles têm Projetos. criado, minha equipe fica louca. Hoje eu fico um pouco menos louco, porque você vai aprendendo também a gerenciar administrar. isso tudo, né, nas minhas loucuras, na capacidade que eu acho que eu tenho criativa de olhar, de ter estratégia e de ter parceiros, né? A gente tem muitos bons parceiros Fantástico. dentro do Estado e que nos auxiliam a exercitar essa capacidade de implementar esse conjunto de ações que vão para além do que é só o business do turismo, para que muitas pessoas acham, é só recepção, hotelaria, atrativo. Não. É quase tudo isso aí que eu tenho falado até agora. Tem uma pergunta importante, Bruno. E eu vi que assim, a gente conversou dessa questão da experiência que o turismo traz, né, para o pequeno e médio. Conversamos aqui um pouco dessa questão de desenvolvimento de formação, comunicação como um todo, sobre inovação. Assim, humildemente falando, quebrei minha cara, parabéns, assim, vocês estarem com isso. Quero até, se possível, ter um momento ali de você me apresentar, como que vocês estão fazendo isso para fazer um benchmark, se for possível, claro, né? Que sim. Adoraria ver como que vocês fazem, sabe? Eu sou muito... A fundação tá aberta, a hora que você quiser. Então fechou. Já vai marcar uma visita. Então vamos lá, eu vou combinar contigo, a gente já combina e sai. Boa. Só que eu queria saber agora sobre o futuro, entendeu, Bruno? Quais são as expectativas de vocês, né? O Brasil inteiro precisa estar falando e estamos, né, no radar do Brasil inteiro por causa da Bioceânica. E como que vocês da Fundação têm essas expectativas de futuro para a gente aqui? Muito bom. Olha, o futuro é muito promissor para o Estado, né? O Estado hoje, como eu falei de alguns indicadores, é interessante, né? Porque é um Estado do agronegócio, mas que agora também é da indústria. Bastante, né? Bastante. Bastante. Né? Mudou agora, né? Diversificou a sua matriz. Você tem até esse indicador, Bruno? Não tem indicador de volume. Como eu falei assim, de volume de captação de investimentos privados, no ciclo de gestão do Reinaldo foram 130 bilhões captados, se eu não me engano, de investimentos privados. Celulose, indústria de transformação, mais na área de indústria. E agora só na gestão do Riedel, que é um inovador. Se a gente tem um gestor inovador nesse país, em termos de governo, de Estado, chama Eduardo Riedel. Acredita em mim, depois vasculhe o que ele tem buscado, inclusive, de inovação para isso. Já tem mais de 60 bilhões captados. No turismo, o futuro é muito promissor. Primeiro porque a gente está agora liderando a agenda climática. Então o futuro, primeiro, é a agenda climática. Não é o futuro, é o presente. Né? Ou todos nós abraçamos a agenda climática. E não estou falando papo de ambientalista, não. Primeiro que sou da área do mercado. Eu sou um turismólogo, especialista em ecoturismo, mas me forjei no mercado e na gestão de destinos. Então, em toda a situação, caminha para o mercado, com a preocupação com comunidades, enfim. A agenda climática, porque é uma agenda urgente, necessária e rentável. Ótimo. Rentável. Crédito de carbono, que é algo ainda pouco falado no Brasil, já bombou na Europa. O preço do crédito de carbono na Europa é 3, 4, 5 vezes maior do que o do Brasil. E nós temos a maior biodiversidade do planeta. Se eu não me engano, o Brasil tem mais de 80% da sua energia total renovável. Os Estados Unidos acho que tem 6%. A Europa tinha 6% também, agora vai reflorestar para ficar com 30%. Nós temos mais de 80%. No Mato Grosso do Sul é 91%. Se você contar com gás natural, nós temos 100% da energia no Mato Grosso do Sul renovável. Então, assim, vou dar uma pausa para vocês digerirem e procurarem essa informação. Nós aumentamos em 10 anos a produtividade nossa agropecuária e reduzimos em 50% a pegada de carbono e aumentamos, se eu não me engano, em 50% a área de conservação. Aos que estão colocando dicotomia entre agro e conservação. Que loucura, Desculpa cara. quebrar essa dicotomia. Então é um estado que, a gente está falando de futuro,
que está olhando para esse futuro já no presente. E o turismo está acompanhando isso. Nós somos hoje, como eu falei, uma das lideranças da agenda climática no turismo, né? Primeiro estado, né? Signatário do Acordo de Glasgow. Bonito é o primeiro destino de ecoturismo no planeta a ser certificado carbono neutro. Nós estamos recertificando agora. A certificação é validada pela ONU, tá? Pelas Nações Unidas para o Clima. Nós estamos caminhando para recertificação. Redução da pegada de lixo. Bonito já tem alguns hotéis. Tem o primeiro hotel certificado lixo zero. Já tem hotéis que fazem compostagem de lixo orgânico de mais de 9 toneladas por mês. Isso é tudo business que eu tô falando, tá? Negócio. Porque se você olha isso, peraí. Posso trabalhar com gestão de lixo, gestão de mensuração de gás carbônico. Sim, a gente tem startup que trabalham pra gente dessa forma. Startup que fazem gerenciamento de lixo orgânico. Isso tudo é tecnologia que ajuda a fazer mensuração, já tem as metodologias. Então o futuro é a agenda climática, é o posicionamento do Brasil no mercado internacional de ecoturismo, coisa que o Mato Grosso do Sul já vem trabalhando há 7 anos e agora colhendo os frutos. Tanto é por isso que a gente captou pela segunda vez consecutiva o evento mais importante da América Latina de ecoturismo, chama Adventure Elevate. Vai acontecer 27 a 29 de março, também bonito. É organizado pela ITTA, que é a maior organizadora de turismo de aventura do planeta. Cara. E vai acontecer no Mato Grosso do Sul, pessoal. De um estado que tem 3 milhões de habitantes. Não está indo para São Paulo, nem para o Rio, nem para Bahia, nem para Santa Catarina. O que está acontecendo, né, Bruno? Então, o movimento que está acontecendo, ó, quem está falando é uma pessoa da área. Que está lá dentro. Que está lá dentro. Técnico, que tem experiência de gestão da área pública, é um ente político também, mas olhando, nós estamos no melhor momento, na minha visão, uma ambiência de governança do Estado. É o melhor momento, né? De captação de investimentos e de gestão, né? Você tem um governador que vem da área da inovação no setor agropecuário, é só olhar os negócios dele, o nível de inovação é nível Europa, e começa a trazer isso. Uma Fundect funcionando bem, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico liderada. E parece que as pessoas estão articuladas, né? Estão assim, articuladas e a governança funcionando, igual eu falei, né? É. Sistema S. E até o network, assim, por exemplo, você falou do Odilon aqui. Sim. Então, isso é network, né? Total. A gente está conectando com os atores que estão na ponta da inovação, né? Que estão antenados. Nós também. Que a gente não precisa estar antes, como era. E ainda continua sendo em alguns casos, fora do Estado, até de Brasil, distante da realidade empresarial. Eu falo, inclusive, que nós estamos, inclusive, na dianteira em alguns aspectos, até em comparado com o privado, no turismo. Mais inovadores até que o próprio mercado, pela capacidade que a gente vem desenvolvendo de olhar o que está acontecendo, de poder, em tempo real, ter acesso a isso. Não é igual no passado. Na minha época de guri, era 10 anos para chegar ao filme, né? 3 anos para chegar não sei o que. Não tem mais isso, né? O mundo é plano e a gente consegue acessar isso em tempo real. Eu tenho até algo importante para comentar, né? Por obra do destino, né, essa semana, né, semana passada, eu fui no almoço da galera que foi falar sobre a NRF, que aconteceu lá. E aí tava lá o Djan. Fantástico. É meu amigo de infância, não, né? A gente sério? desde os 10 anos de idade. Caraca. Sério, o Djan, ele já gravou podcast com a gente. Vou te falar que a gente quebrou uma primeira empresa juntos, isso é verdade. Ele trabalhou, meu pai, só bem rapidinho, comprou uma locadora de game, de fitas de game, chamava Pro Games, no final dos anos 80. Comprou e me deu a empresa pra mim e pro meu irmão. Eu tinha 10 anos, meu irmão 9. Esse é o quão louco meu pai era na época, mas um empreendedor nato. E o Jean veio trabalhar conosco na época. Ele é filho de uma grande amiga do meu pai. Acho que ele tinha 12 anos. A gente quebrou, um ano depois. A gente quebrou, porque a gente fala que a gente quebrou por bebidas e jogos. Porque tinha uma máquina de refrigerante dentro da Pro Games. E a gente ficava alugando fita e ficava levando as fitas pra casa. Pra ficar jogando e ficar bebendo refrigerante. Então a gente quebrou essa empresa. Essa é a história minha com o Jean. Já começou quebrando a empresa. Começou quebrando a empresa quando era novo. Então a gente aprendeu muito cedo. Então um beijo pro Jean, meu amigo. E a gente apoia muito os eventos dele, inclusive, porque a gente acredita muito nesse ambiente de negócios. A gente acredita bastante no Djan. E ele comentou algo importante, Bruno, só recapitulando aqui, da NRF, que ele foi lá, que antigamente, assim, demorava muito para as informações chegarem, né? Por exemplo, se demorava para a informação chegar do exterior pro Brasil, São Paulo, imagina pro Mato Grosso do Sul, né? E hoje não existe mais isso. Não existe mais isso. Então, olha só como está contextualizado o cenário aqui do nosso estado. E olha só como que as pessoas podem usufruir, né, oportunidade. E até a gente caminhando para o final, que eu queria deixar uma mensagem, depois você vai falar, né? Mas assim, que não é o momento de ficar parado, né? Com certeza não. Não é o momento de ficar parado. Não tem mais desculpa, justificativa para isso. Não mais é o momento de ficar parado. Então, todos os pequenos e médios, eles conseguem se aproveitar
desse momento, dessa oportunidade do estado, de Porto Murtinho, de Bonito, você falou de Inocência, né? Então, Bruno, quero agradecer esse momento dessa conversa, né? Esse rápido bate-papo que tivemos, né? E realmente a pessoa que mais saiu impactado desse episódio fui eu. E assim, quebrando a cara. Não duvidava menos de vocês, até porque já conheço você, a gente já trocou ideia, né? Já se conectou. Mas aumentou a minha régua e olha só, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, quero agradecer a sua presença, Bruno, essa troca em conjunto e poder saber como que faz para a gente saber mais. Muito bom. Como que faz para o pequeno e médio saber mais de vocês, do jogo, vocês venderem esse peixe e todo mundo crescer em conjunto, né? Como que funciona? Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, é um prazer falar com vocês. De fato, eu gosto de quebrar um pouco, né, essa visão da gestão pública, porque assim, eu não cobro porque estão nos vendo dessa forma e por que surpreende. Mas eu entendo que isso é um avanço mesmo, né? Nós somos profissionais, como outros profissionais, que estamos ocupando, claro, espaços de autoridade, de poder, e mais cobrados, porque nós estamos olhando pelo público, você tem que fazer, essa é a sua obrigação, não fez mais nada que a sua obrigação, e ainda há um distanciamento, né, entre as pessoas e a gestão pública, em razão do que a gente vive no nosso país e no mundo. Então é bom poder ter esse espaço, como eu de falar, nós somos gestores altamente qualificados, não sou só eu, tem outros também ocupando espaço dentro do próprio estado, em outras partes. Tenho certeza que você pede ajuda do Djan também. Também. É importante falar isso, né, para o público, né? Ou seja, vocês podem nos procurar, a fundação está de portas abertas, a gente funciona num lugar bem chato, que é ali entre o Bioparque Pantanal e a cidade do Natal, dentro do Parque das Nações Indígenas. Falo que o meu escritório, o seu é demais, mas o meu, eu tenho a melhor vista de Campo Grande, dentro do Parque das Nações, então podem nos procurar, na Avenida Afonso Pena 7000. As nossas redes sociais, a gente tem o canal da fundação, que é o funditur.ms no Instagram, tem o turismo.ms.gov.br, que é a parte institucional. E o mais legal é que a gente tem um site.com, né? Que é o visitms.com.br, que ali vocês podem ver as belezas que tem o nosso estado. Porque eu sempre falo, eu quero vender o estado, eu não quero vender a fundação. Tanto que a gente usa a marca nossa Isto é Mato Grosso do Sul, que é a marca do estado, do turismo do estado, não é da fundação. Legal. Trabalha com branding, e é um dos estados que mais trabalha marca hoje do país. Eu não uso marca da fundação nas nossas promoções. Você está conectado fora. lá com o Thiago Doneda? Ele está conectado? Qual Thiago? O Thiago, que ele é o proprietário da banca, que ele está também na comunicação do estado? Não. Ah, tá. Não. Só pra... Tem outra agência que atende a gente. Legal. Então a gente faz um trabalho muito forte de marca. Então assim, nos busquem nas redes sociais, a gente é altamente ativo. As informações estão ali, cada vez mais transparentes, para que vocês possam saber mais o que a Fundação pode proporcionar, não só para quem trabalha no turismo, como eu falei um pouquinho, a atividade impacta a todos que estão no nosso território. Maravilha, pessoal. Quero agradecer esse momento com o Bruno e realmente, cada episódio que passa, Bruno, a gente esse possivelmente vai passar dos 60 aos 70. Muito bom, parabéns. Né? Então, quem aprende mais é a gente aqui, né? Eu até falo que é um bom momento de poder trazer boas pessoas e contextualizar as pessoas ao nosso redor. Inclusive, já vieram grandes pessoas, por exemplo, a Suci Ruge, né? Que ela hoje é diretora de inovação da Escola Gov. Muito legal. Ela veio aqui. Bom. Né? Então, bom, agradeço novamente, Bruno. Pessoal, agradeço esse momento, sigam aqui as redes sociais, né, e vendam, né, o Mato Grosso do Sul para o exterior, para os outros estados, que realmente as pessoas que estão aqui não ouvem, e eu acredito que há um grande tempo, pessoas tão capacitadas, né, Bruno, para estarem à frente desse movimento. Então, acompanhem, assistam os episódios anteriores, né, que eles são muito importantes, sigam a gente para os próximos episódios e aguardo vocês lá.